Momento de reflexão, João 8 e versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Aquela mulher ali, cheia de vergonha, cheia de angústia, humilhada, algo que não se deve fazer a ninguém. Jamais, seja qual for o erro de uma pessoa, não devemos humilhá-la, expô-la. Aqueles homens ali que tinham aparência de bonzinhos, aparência de puros, mas não existia pureza nos seus corações. E Cristo que conhece, quando eles vieram, Jesus Cristo sabia muito bem que a intenção daqueles homens não era aquela mulher, mas o alvo era Jesus Cristo. Eles queriam pegar Jesus Cristo em alguma falha para o condenarem, mas eles não conseguiram, porque Jesus Cristo, que conhece e sonda os corações, começou a escrever. Eu imagino que ele olhasse assim bem fixo aos olhos daqueles homens que não tiveram mais coragem. Não sabemos o que ele escrevia ali na terra, porque há muitas suposições de pessoas que dizem muitas coisas, mas a palavra de Deus também nos diz em Deuteronômio 29 e 29, as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Não sabemos o que ele escreveu, mas sabemos que doeu no fundo da alma, da consciência daqueles homens, o que eles leram ali no chão. E ainda Jesus Cristo levantou a cabeça e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, aquele que tiver sem pecado. E aí ninguém, todos saíram, e a mulher que estava rodeada de homens cruéis, infiéis, mentirosos, ficou só ela ali na presença de Jesus. E ele disse: vá em paz. Porém, Jesus Cristo não passou a mão na cabeça daquela mulher, acobertando seus pecados, não. Ele perdoou, porque ele viu sinceridade, arrependimento e vergonha naquela mulher. Então ele disse: vai em paz, vá e não peques mais. Está bem claro que Deus não se agrada de pecado, mas ele se agrada dos pecadores arrependidos. E Jesus Cristo disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio chamar, foi isso que Jesus veio fazer aqui nessa terra. E a pior coisa é quando nós acusamos uma pessoa, porque aquele ali, quando a lei de Moisés foi escrita, era para o casal, mas eles ali acobertaram o homem e levaram somente a mulher. Talvez fosse até um deles, mas aí eles levaram somente a mulher para tentar Jesus. Era que se fossem mortos, apedrejados, era o casal. Mas eles queriam somente tentar ao Senhor Jesus. Mas como o Senhor conhece, sonda os corações, ele viu. Porque a coisa mais triste do mundo é nós sentirmos a nossa consciência pesada. Os irmãos de José fizeram tudo contra ele. E quando Jacó morreu, eles ficaram com tanto medo. Eles não entenderam o trabalhar de Deus. Eles não entenderam o agir de Deus. Que Deus tinha abençoado eles, que José já havia perdoado, mas mesmo assim as suas consciências estavam pesadas, porque José perdoou sinceramente, porque foi Deus que tocou no coração dele e fez com que ele
perdoasse de coração sincero ali seus irmãos, quando ele mandou, se fez reconhecer por eles e mandou ir buscar seu pai para aquela terra. Mas quando Jacó morre, eles ficam com medo que José fosse vingativo e inventaram uma história que Jacó nunca disse a eles que pedissem isso a José. Mas quando Jacó morre, eles vão ao irmão e dizem que Jacó mandou que ele perdoasse os irmãos. E Jacó nunca falou isso. Nunca foi registrado isso na Bíblia. Mas, enfim, a consciência deles pesada e eles que ainda não haviam reconhecido verdadeiramente o amor de Deus, o perdão de Deus. E ele não compreendeu isso, mas José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então, que nós possamos ter as nossas consciências limpas diante de Deus. Deus não acoberta pecado, mas Ele perdoa pecado. Ele apaga as nossas iniquidades. Mas é para nós não pecarmos mais. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal. E a paz do Senhor. Amém e amém.